Olá, gente. Minha saudação a todos vocês, a todas e a todes. É um momento super importante esse do evento organizado aqui pelo meu querido amigo Renato da Mata. No momento que a luta contra a AIDS continua extremamente importante. A gente está falando de 630 mil mortes relacionadas ao HIV no ano passado, no dado global, e 11 mil mortes relacionadas ao HIV aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que a gente tem uma queda da epidemia no nível global em algumas regiões do planeta, como por exemplo na África subsaariana, que chegou a ser o lugar mais afetado pela epidemia durante algumas décadas. Hoje a gente tem uma queda naquela região e a gente continua com um aumento aqui na América Latina. Esse aumento, ele não é um aumento proporcional, ele é um aumento que mostra a desigualdade que a gente tem ainda dentro do país e ainda tem que superar. Ele é um aumento importante na população negra, ele é um aumento importante na população jovem, ele é um aumento importante na população de periferia. E, portanto, são esses os desafios que a gente tem. Mas, enfim, se a gente pensar do lado positivo, a gente avançou muito na luta contra a AIDS. É impressionante pensar que, por exemplo, eu comecei a trabalhar com AIDS em 1987, como médico atendendo pacientes na época. A epidemia tinha acabado de chegar no Brasil, os primeiros casos em 1984, e em 87 a gente não tinha medicamento para tratar a AIDS. Aí a gente chegou em 1989 com uma monoterapia, com uma única droga para tratar a AIDS, que era o AZT. Foi um avanço impressionante em relação a não ter nada, que era o que era antes, mas ainda um desafio muito grande. Até que em 1995 foi lançado o coquetel. O coquetel, naquela época, as pessoas tinham que tomar de 12 a 16 comprimidos por dia. A adesão era muito complicado e também tinha muitos efeitos colaterais. Embora tivesse tido um impacto importante na mortalidade, embora tivesse melhorado a vida de muita gente, ainda não era uma solução. E isso foi evoluindo até que a gente chegou no ano de 2013, 2014, e conseguiu, por exemplo, a monoterapia. Era uma única droga tomada para o controle do HIV. Logo na sequência foi implementado o dolutegravir. Voltou a ser 2 pílulas, mas de qualquer forma era impressionante como desapareceram os efeitos colaterais de maneira geral. Ainda tinha algumas preocupações, mas melhorou imensamente a qualidade de vida das pessoas. E hoje a gente tem várias cidades do planeta, são dados apresentados na conferência da International AIDS Society desse ano de 2023, que mostram que a gente tem várias cidades no planeta. Eu vou dar o exemplo de Sydney, de Amsterdã, o exemplo de Vancouver, onde as pessoas que têm HIV hoje, embora elas tenham um envelhecimento mais rápido, que todos os dados científicos apontam isso, elas têm uma expectativa de vida maior que a população geral. Era uma coisa impensável na década de 80 e que hoje a gente tem uma qualidade de vida muito melhor e uma possibilidade, se houver testes, se houver tratamento, se houver preocupação, a gente tem uma possibilidade enorme de ter uma qualidade de vida melhor e conseguir uma sobrevida que chega a ser acima da população geral. Bom, esses são dados importantes no campo de tratamento, mas também no campo de prevenção foi impressionante o que a gente evoluiu. A gente saiu de um status que até o ano de 2013 era completamente camisinho-cêntrico aqui no Brasil, com as descobertas que tivemos em 2011 que mudaram a ciência, onde a gente viu que alguns medicamentos podiam fazer muita diferença na prevenção, e a gente passou
a ser um dos países que liderou em 2013 o Treat All, Tratar a Todos, né? O Tratar a Todos significava um avanço extraordinário do ponto de vista também de prevenção, não só de melhorar a qualidade de vida das pessoas com HIV, mas de saber que a pessoa que se tornava indetectável não transmitia mais o HIV. O I igual a I, indetectável igual a intransmissível, foi um dos avanços mais importantes. E todas as dúvidas que nós tivemos durante esses anos todos, se era realmente intransmissível, esse ano nós vimos um documento da Organização Mundial de Saúde, publicado no maior jornal internacional que cuida do campo da ciência e da tecnologia, o Lancet, que mostra que a gente de verdade, quando está indetectável, é intransmissível. Portanto, o I igual a I é uma questão fundamental hoje na prevenção. Mas tem mais, a gente tem PrEP, né? Profilaxia pós-exposição, que o Brasil foi fundamental, profilaxia pré-exposição, que o Brasil foi fundamental nos estudos, coordenados pelos colegas da Fiocruz, do Rio de Janeiro, a colega Valdileia, a colega Bia, que fizeram estudos maravilhosos aí no Brasil e também na região da América Latina, contribuíram com estudos globais e a gente teve, portanto, o PrEP incorporado na política pública do Brasil posteriormente. Hoje, na política pública mundial, o PrEP está incorporado com um grande sucesso da profilaxia pré-exposição. Se pensar que a gente começou com a PrEP fazendo uso diário durante 7 dias por semana, com o objetivo de conseguir a proteção da pessoa, que a gente precisava de pelo menos 4 pílulas por semana, a gente já avançou com um estudo francês fantástico, que era a PrEP sob demanda, né? Aquela PrEP que você vai tomar 2 horas antes de ter a relação sexual, 2 comprimidos, uma 24 horas depois e uma 48 horas depois. A PrEP sob demanda já está incorporado no guidelines da Organização Mundial de Saúde no mundo e também aqui no Brasil já foi incorporada a PrEP sob demanda. Uma novidade ainda mais importante é a PrEP injetável, que todos os estudos mostram que a PrEP injetável ela tem uma capacidade de produção de proteção ainda maior do que a PrEP oral e ela vai ser administrada nesse momento uma vez a cada 3 meses, uma injeção a cada 3 meses, mas daqui a um tempo os estudos estão progredindo para que seja uma injeção a cada 6 meses ou uma injeção a cada 1 ano. Isso é impressionante do ponto de vista do desenvolvimento da ciência. E também esses medicamentos de longa duração estão sendo agora utilizados para o tratamento. Vários países já estão adotando, não só para prevenção, não só para profilaxia, para exposição, mas também para o tratamento. Além da PrEP, além do I igual a I, a gente tem também a profilaxia profilaxia pós-exposição, a PEP, que também é importante, também está sendo desenvolvida cada vez mais e também tem sido importante uma questão chave na PEP e na PrEP, é a divulgação, né? É como a gente pode melhorar a capacidade de comunicação, que ainda está muito ruim no campo da AIDS, para que a gente possa fazer com que mais pessoas tenham acesso. Se a gente pegar os estudos de PrEP aqui no Brasil, por exemplo, eles estão muito associados à distribuição de PrEP, é uma camada da classe média alta, da população gay, que tem acesso à informação das suas organizações, não acesso à informação do serviço público. Então, o serviço público precisa melhorar muito na informação para que a gente possa divulgar melhor essas estratégias de prevenção que envolve a PEP, que envolve a PrEP, que envolve o I igual a I. Mas, além disso, evidentemente, a gente mantém a camisinha, as camisinhas externas e internas, a gente mantém o cuidado no pré-natal para que não haja transmissão de mãe para filho,
Algumas cidades brasileiras já vão ser designadas como cidades que eliminaram a transição vertical. Esses são avanços importantes do SUS, das cidades que conseguiram implementar. Cuidar de outras ISTs, cuidar de várias coisas, incluindo preocupações novas, coisas que começaram a aparecer e para as quais a gente ainda não está preparado aqui no Brasil, como, por exemplo, o sexo químico, né? O sexo químico tem crescido muito aqui no Brasil, tem apenas 2 ONGs trabalhando esse tema, o Instituto Multiverso e o Edley, e é extremamente importante que a gente tenha uma política pública nacional sobre sexo químico. A Grã-Bretanha já tem, a Austrália já tem, o Brasil está bastante atrasado também nesse tema. Enfim, nós temos muitas coisas que avançaram, que progrediram, que foram espetaculares, mas a gente tem uma coisa que a gente não conseguiu resolver ainda. Ainda não tem tecnologia, ainda não tem pílula, ainda não tem injeção contra o estigma e o preconceito. O estigma e o preconceito precisam ser combatidos cotidianamente. E não só o estigma e preconceito contra as pessoas contra as pessoas que vivem com HIV, mas o estigma e preconceito contra as populações que estão mais vulneráveis e que estão expostas sempre. Nós sabemos do estigma e do preconceito contra a população LGBTQIA+, do estigma e preconceito contra os profissionais do sexo, do estigma e preconceito contra as pessoas que usam drogas, né? Essas coisas precisam acabar. Esse é um trabalho permanente, constante, que a gente não pode descansar. Então, enfim, eu queria dizer que apesar dos avanços, apesar de algumas coisas importantes que a gente conseguiu, a gente ainda tem muito para fazer, ainda tem muitos desafios pela frente. Nós não podemos considerar a AIDS como outras doenças que a gente tem ouvido falar, né? Que tem políticas públicas hoje sobre tuberculose e outras doenças, e a AIDS está classificado dessa forma. A gente não pode aceitar, como aconteceu no governo passado, que se tire o nome do departamento, o nome AIDS ou HIV, porque quer se esconder essa doença que continua tão importante e que continua ainda afetando a vida de tanta gente. Então, gente, vamos à luta, porque tem muita luta pela frente. Um abraço grande e mais uma vez obrigado ao querido amigo Renato Damasio.